Então, eu vou aproveitar para falar do evento, que é um evento de 3 dias, né? Então, a minha ideia, quando eu montei esse evento, quando eu pensei nele, foi trabalhar a questão da consciência, a questão da dança, né? A gente enxergar a dança de formas diferentes. E como que a gente pode enxergar a dança de formas diferentes? Por que ângulos, né? Essa foi a minha ideia, assim. Então, a gente poder enxergar ela através da prática, do estudo teórico, né? E da contemplação. Então, a gente ouvir pessoas falando sobre a arte e a expansão da consciência, a gente ouvir visão de outras pessoas, né? E também conseguir praticar isso, colocar em prática, que eu acho que essa é a maior dificuldade, né? A gente tem essa tendência de, como a gente é muito mental, isso provavelmente vai aparecer muito na nossa live quando ela acontecer, que a gente vai trocar ideia, a gente é muito ligado no mental, muito ligado no pensamento, né? E isso às vezes gera muito medo na gente, né? A gente não consegue agir por medo de falhar, por medo de não chegar em algum lugar, né? Por medo de julgamento dos outros, enfim, várias questões, né? E isso leva a gente a não agir, né? E essa não ação nos bloqueia ainda mais para conhecer o mundo, porque a gente é seres, né? Nós somos seres sensíveis. A gente está aqui para experienciar esse mundo, né? Então, se a gente não experiencia na pele, ele vai ficar só no plano mental, né? Vamos ver, ali entrou aqui de novo, vamos ver se... Então, a ideia dessa prática de amanhã, que vai acontecer amanhã também às 8h20, ela é a gente tentar levar isso, essa coisa da expansão da consciência. Agora vai! Agora foi! Aí, gente, era pra acontecer. Era pra acontecer, é isso. Deve ter alguém aí que tá chegando atrasado e que não podia perder a live, entendeu? Por isso que... Mas enfim, só pra eu terminar aqui, Lio, que eu comecei a falar sobre evento, né, pra gente conversar um pouquinho. Então, a ideia era essa, a gente levar hoje, essa live de introdução teórica, pra gente conhecer um pouquinho do que é a expansão de consciência, alguns conceitos diferentes sobre o que é arte, o que é dança, né, como que isso influencia na gente, no nosso autoconhecimento e na arte como um todo. E aí amanhã a ideia é a gente colocar em prática isso. Então, isso na dança, né? Aí eu não tenho moral para falar de outras artes ainda, mas na dança a ideia é essa, a gente colocar, fazer uma aula de dança, vou propor uma sequência, né, de um aquecimento coreografado, e a gente fazer uma releitura desse aquecimento a partir de como se fosse uma lente do yoga, que é uma linha de estudo que eu estou me entregando demais, né, para estudar. Tem me apaixonado muito, tem me ajudado muito. Então, a ideia é essa, a gente enxergar, porque, gente, quando a gente começa a entrar nessa onda, né, de expansão de consciência, a gente começa a perceber que tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é da intenção que você põe no negócio, né? Por que a gente faz a mesma coisa todo dia, às vezes, e cada dia sai de um jeito? Né? Cada dia a gente faz uma coisa, sei lá, um dia você vai tomar banho, às vezes é com a mesma temperatura, mas tem um dia que você tá morrendo de frio, tem outro dia que não tá, que tá calor, tem outro dia... São as mesmas coisas, mas depende, às vezes, sei lá, se um dia você tá muito triste, talvez seja com o corpo mais frio, aí você quer um banho mais quentinho, porque isso vai te acolher mais. Se você tá alegre, tá com o corpo quente, você não vai aquecer com esse negócio, a água quente vai te fazer ferver mais ainda, né? Então, e tudo vai da intenção que a gente coloca nas coisas. E essa questão da expansão da consciência, ela entra exatamente nesse quesito, eu acho, né? Da gente ter o controle de mudar a intenção. Sim. Eu acho que essa questão do despertar da consciência,
O principal dele é isso. Eu vi uma vez um vídeo de um cara falando que eu achei muito legal isso. O despertar da consciência é quando a gente assume a responsabilidade do nosso mundo, de si mesmo, né? Então é a gente olhar para o mundo que tem ao nosso redor e perceber que ele é a nossa criação. É a gente que cria esse mundo, né? Acabei de falar isso com o Eduardo, com um aluninho meu. Lindo, maravilhoso. Meu assistente de amanhã, inclusive. Né? Que a gente que cria esse mundo ao nosso redor. E a gente, entendendo isso, né, despertando para isso, a gente tem a possibilidade de mudar, né? Sim. E, enfim, então a ideia é essa de amanhã, da prática de amanhã. E aí, no domingo, a nossa ideia a minha ideia era trazer essa questão contemplativa. Então, a gente contemplar uma arte, a gente olhar, né, para uma obra de arte, que vai ser um vídeo que eu vou fazer, tipo um clipe, e olhar para aquilo e conseguir entender, a gente contemplar, a gente sentir o que isso está passando para a gente, sabe? E tá nessa. Então, assim, gente, podem assistir o vídeo várias vezes, assistam um monte de vezes, reflitam em cima da proposta do vídeo, comentem com perguntas, questionamentos, sabe? Acho que isso que é o legal, né? Esse é o poder da arte, é instigar a gente, é inspirar a gente para fazer, para despertar, né? Que da hora! Amada, você falou da sua programação, né? Acabou indo para outro caminho, beleza. Eu falei, vou aproveitar enquanto a Lil foi lá desligar o celular, vou falar um pouquinho do evento. A gente já tinha falado das nossas frases, a gente pode voltar para os nossos textinhos, né? Eu acho ele tão lindo, aquele texto. E eu tentei fazer no meu, mas depois a gente vê se dá certo. Vamos deixar fluir para ver se. Ou então a gente fala aqui o texto no decorrer da live mesmo. São textos incríveis, né? Estou aqui, você que manda. Vamos lá. Acho que é legal você falar um pouquinho do que você. Qual a diferença você sentiu na sua vida como artista com o despertar, com o seu despertar, assim, a partir do momento que você começou a expandir sua mente, sua consciência. É que foi tudo de uma vez para mim, né? Foi despertar da consciência, despertar do divino, ou lembrar do autocuidado. Então fica até falar a ordem das coisas. Mas eu vou te dizer que é muito nítido isso para mim. Existe uma mulher antes e que nem se reconhecia como artista. Eu nem imaginava assim a possibilidade, eu imaginava que era algo muito distante da minha vida, por conta das catarses e por conta das coisas que eu tinha no meu interior para entender. Então, o despertar da consciência, ele me trouxe assim, o chacoalhão e me fez entender que, peraí, eu sou aquilo que eu sou. Enquanto eu olho para dentro de mim e não o externo, né? Que era o que eu estava dizendo lá no primeiro vídeo. Que amiga, até esqueci já. Aquela construção já foi. Você sabe, quem pegar, pegou, sabe? Porque é muito difícil até denominar que seja o despertar de alguma coisa. Porque eu acho que é um grande despertar para a vida mesmo, para a existência. O que você é aqui? E aí, quando você passa a ser o que você é, aí que começa o lance, né? Que aí eu acho que isso se aproxima também da arte. Porque eu acho que todos nós temos a arte dentro de nós. Todos nós. E aí, em algum momento, a gente vai se assemelhar com aquilo que a gente conhece mais, ou até no lugar de facilidade. Tem gente que gosta muito de cozinhar, gosta muito, ama cozinhar. Descobre absurdo. Isso é arte. Cozinhar é uma arte. É só a gente já ver assim os realities que existem na TV e que são de grande sucesso. Todo programa é uma arte.
Então, eu acho que a gente desconectou muitas coisas que estão no mundo e a gente coloca num lugar de distância da nossa vida. E eu acho que primeiro tem que ter esse resgate do que significa cada coisa e o que aquela coisa se assemelha com a minha vida. Porque a gente perde, todos nós perdemos avanços no mundo quando a gente não incentiva a arte. E, por consequência, uma pessoa que toma as rédeas da sua vida, que é o despertar da consciência. Que é você Total. entender, que é você entender que você é o senhor, a senhora da sua vida. E aí, você, quando tem essa noção e você traz a arte para a sua vida para te ajudar, cara, é uma explosão. É uma explosão de felicidade, é uma explosão de amor, é uma explosão de gratidão, é uma série de coisas que não dá nem para denominar. Porque vai depender E aí, sim, eu vou entrar no meio aí porque eu vou pegar um gancho. De que, assim, pelo menos foi o que eu senti, né, depois que eu comecei a entrar nesse novo mundo aí, né, de expansão de consciência, é que a arte, a gente encara muito a arte como um fim, né, então, eu vou dançar pra dançar numa companhia, eu vou fazer um quadro pra expor não sei aonde, eu vou não sei o que, só que eu tenho começado a enxergar a arte como um meio, né? Um meio para a expansão de consciência, um meio para autoconhecimento. Porque é através dela que eu me conheço. Pelo menos isso na minha história, né, com a dança. Né? Antes eu tinha isso, eu vou dançar porque eu quero chegar naquela companhia X. Eu vou dançar porque eu preciso ganhar dinheiro ali. Eu vou dançar porque eu quero, né, chegar, sei lá, ganhar não sei que festival. Não. E aí, e aí chega uma hora que você não sabe nem por que mais tá dançando. Você fala, não, eu tô dançando porque eu já entrei no automático. Tipo assim, eu dancei minha vida inteira mesmo, já consegui trabalho com a dança, tô dando aula aqui, tô dando aula ali, então vou continuar assim e vai seguindo, né? E só que chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que você fala, não dá. Pra onde que eu tô indo, né? As coisas parecem que cortam o fluxo, não tem mais fluxo na sua vida, você tá o tempo inteiro brigando, parece que tá nadando contra a correnteza. Senti muito isso muito ano passado isso. Parece que eu tô nadando contra a corrente. Você fala, meu Deus do céu, as coisas não acontecem. É uma pessoa, sabe? Começa a entrar pessoas na sua vida que você não entende. Você fala, meu Deus, não, sabe? E a partir do momento que que eu pelo menos, comecei a enxergar a dança, fazer ela sem intenção, dançar sem intenção, dançar por dançar, né? E aí, começar a usar isso, a dança, pra eu me conhecer. Então, começar a ver, tá, eu tenho dificuldade de ficar na minha base. Isso não é uma dificuldade muscular só. Não é falta de propriocepção só. Isso vem de uma coisa muito mais profunda. Né? De eu ter dificuldade de me aterrar no chão, com tudo na minha vida. E isso reflete no meu corpo. Né? Isso foi um estado que o yoga me deu muito, que é da gente entender que o corpo, ele é a materialização da nossa mente e da nossa alma. Ele é a forma que a gente se expressa aqui nesse mundo, né? Então não tem como, se você, bailarino, ou seja lá quem seja, com certeza, né, tem alguma dor, pode ter certeza que essa dor, ela não é só física. Tem alguma coisa por trás. E essa coisa por trás está aqui. Vai da gente se dispor, se abrir para buscar qual que é a origem disso. Que aí que tá a questão. Porque aí a gente precisa começar, a gente vai se machucar, a gente vai enxergar coisas que a gente não quer enxergar, que estão ali escondidas, né? Que às vezes a gente nem sabe que tem. E aí a gente começa a buscar coisas. Hã? Vai te deixar vulnerável. Vulnerável, exatamente. O lugar da vulnerabilidade, a gente tem duas coisinhas que eu identifico agora aqui na nossa consciência que tentam nos tirar, que é o ego e o medo.
São duas potências que a gente tem na nossa consciência e que sempre quando a gente for para esse lugar, ele vai falar, opa, não, peraí, tô perdendo o controle. Porque não são inimigos. O ego e o medo, eles não são inimigos. Eles são amigos, eles estão aqui para nos ajudar. Só que, enquanto a gente está distante da nossa consciência, enquanto a gente não está desperto, quem está comandando é o medo e o ego. Então, quando você, ser humano, tenta tomar de volta a tua vida, a tua consciência, o teu sentir, o teu estado nessa terra, de volta do medo e do ego, porra, vai ter uma briga, claro que vai. E a arte, pelo menos eu vejo nesse lugar, né? De acordo com o que for, que eu estava falando lá, cozinhar, dançar, cantar, interpretar, nossa, tem uma pintar, sabe? Tricotar, tem um monte de coisa, né? Te leva de volta para esse lugar de reflexão e te traz para o aqui e agora, que também é fundamental. Mas vamos deixar para o aqui e agora para falar depois. Não, total. E eu acho que isso é uma coisa que eu falo muito, muito para os meus alunos em aula, né? Que a nossa função enquanto artista é trazer magia para aquilo que aparentemente não tem. Eu falo muito de uma questão, por exemplo, da gente fazer uma cabeça. Vou mostrar uma cabeça que eu tô aqui, né? O que dá para ver. Eu posso fazer uma cabeça, simplesmente fazer uma cabeça. Uhum. Como eu posso trazer uma magia para essa cabeça? Dependendo do que a música me traz, eu posso respirar com ela. Oh. Ou eu posso fazer um... Sabe? Uhum. Muda completamente. E a gente, enquanto artista, tem essa função. A função de interpretar e trazer, sentir, né? Sentir o que a gente está sentindo do mundo, né? Perceber o mundo ao nosso redor. Uhum. E colocar para fora, de novo. Né? Como se fosse uma... Como é que fala? É uma transformação. A gente é um meio de transformação, de criação, que aí entra numa outra coisa que eu ia falar também. Que a gente... Uma das coisas, quando a gente começa a se despertar, é a gente perceber que a gente é responsável pelo mundo que a gente cria e a gente cria o mundo. O nosso mundo. A gente, né? A gente tem esse poder de criar. E o artista nada mais é do que o quê? Um criador. Né? Então, quando a gente se reconhece, quando a gente tem esse despertar, assim, esse olhar novo para o mundo, de que e para a gente mesmo, a gente como um agente ativo no mundo, não é passivo, não é uma pessoa, a gente não é simplesmente tá recebendo o mundo, a gente está criando o mundo. E o artista é essa pessoa que cria. Então, quando a gente se enxerga como um criador, a nossa arte, ela tem um poder muito maior de emanação, né? A arte é uma emanação. Mano, né? Uma criança da gente, assim. É um fluxo, né? Se a gente ficar bitolado, falando, não, agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso aquilo, porque eu tenho que fazer essa aula, porque, nossa, no mundo da dança é uma loucura essas coisas. Eu falo, gente, por que vocês estão fazendo isso? A pessoa faz 30 mil aulas e fazendo pra quê? Às vezes vale a pena, para um pouco, faz uma aula direito, né? Manda, viu? Já tô nesse lugar de apresentadora que presta atenção em tudo, estou de olho aqui na pergunta de minha querida participante que veio do meu perfil, lindíssima. Preta, maravilhosa, Renata, tô feliz de você estar aqui. E ela pergunta o seguinte, como vocês acham que o medo pode ser um aliado nas horas difíceis? Que bom que você entrou agora num momento que te agrada. É sempre assim, a gente entra na hora que tem que entrar. Como que vocês acham que o medo pode ser um aliado? Olha, eu vou dizer o que é o medo, né? O medo, ele existe, assim como a nossa mente, ele existe para nos proteger, né?
Se a gente não tivesse medo das coisas, a gente ia se jogar de um penhasco e ia morrer. Então a gente tem esses medos né? Então ele existe para nos proteger. O problema é quando ele perde o controle. Foi aquilo que a gente falou, né? Agora eu já nem sei mais se tá nessa live ou se tá nas outras, mas enfim. É quando a gente perde o controle do medo, né? E a mesma coisa com a mente. A mente, ela vem para nos proteger. A mente, ela vem... Uma vez eu ouvi um podcast que eu achei incrível, a mulher falando, que a mente é como se fosse uma mãe super protetora. Ela tá aqui para avisar a gente, fala, bebê, não vai lá, que você vai se machucar. Ai, não faz isso. Sabe aquela mãe que fala não para tudo? Então, a mãe não tá falando não para tudo porque ela quer o mal da criança, né? Ela tá fazendo para proteger. O problema é que quando perde o controle, essa proteção perde o controle, ela vira uma super protetora, a criança não vai fazer nada, ela não vai viver. Então, ela não pode subir no muro porque tem o risco de ela cair. Aí ela nunca mais sobe no muro. Aí ela não vai mais acender um fogo porque tem perigo de se queimar. Aí não pega no fogo. Então assim, é um momento que perde o controle. Qual que é a questão da gente, né, tá desperto? Da gente entender, a gente perceber o medo e falar, não, beleza, eu tô com medo aqui de fazer um negócio, mas aquilo que eu quero fazer é muito importante para mim. E aquilo tá conectado com o meu propósito, com o que eu quero fazer. Então, eu vou deixar o medo de lado, encarar isso com consciência. Eu acho que esse que é importante, né? Então, essa questão do medo, se ele pode ser aliado nas horas difíceis, eu acho que é isso. É de trazer, talvez ele nos ajudar a trazer o pé no chão. Falar, pera um pouquinho, calma. Isso aqui é perigoso mesmo? Ou não? Ou é só uma viagem... Não, eu preciso encarar esse medo aqui, eu vou ir lá pra frente, vou continuar, né? Manda, Leo, vê que você... Duas coisas que eu identifico. Eu trago muito analogias de filosofia e psicologia para entender alguns comportamentos humanos. Foi um lugar em que eu me realizei, né, para responder até certas questões. A pergunta da Renata, eu acho que ressoa na maioria das mulheres, porque nós mulheres, a exemplo do que é a nossa criação, nós temos muitos medos. A gente já chega aqui com inúmeros medos. Até quando você diz na sua fala que é o lugar da consciência, que é como uma mãe, olha só a analogia que você faz a uma mãe e não a um pai. Então, a mulher, ao longo da vida, grande parte dos seus desafios está relacionada ao seu medo. Seja o medo de se expor e se preocupar com o que o mundo vai falar sobre ela, se aquilo a define. Por isso que é importante o despertar da consciência, ele traz uma série de coisas. E também a importância para o autocuidado. Quando a gente entende que o que nós somos, só nós sabemos o que somos, esse medo da aprovação externa não importa mais. Olha, pode parecer que é besta. Estou aqui deitada num tapete com a perna no ar. Para eu chegar neste lugar, durante uma live, eu tive que vencer muitos medos internos. Porque até a preocupação de como que as pessoas vão me ver nessa situação. Só que essa situação aqui, eu estou muito em casa e estou muito à vontade. É muito difícil a mulher chegar a vários pontos, porque ela tem que vencer as suas crenças limitantes e o lugar de se comparar a outra mulher também. Porque aí a gente tem que ter a outra mulher como inspiração e não como um meio de comparar, como um ponto a se chegar. Não, porque cada um é único. O despertar da consciência nos faz lembrar disso também. É que eu também não sei dizer se é o despertar. Por isso que eu não gosto de botar as coisas em caixa. Porque é uma coisa que vem quando você aperta um botão. Né? E a arte... Exato, não é? A gente fala esse despertar porque acho que... Porque é uma coisa que... Enfim, eu entendo um pouco isso. Eu vejo que a gente meio que parece meio que dormindo, assim, né? E quando a gente desperta, a gente abre o olho. Muda a lente, assim.
Mas não é uma coisa que a gente desperta, tipo, meu Deus, acordei, toca o despertador, vou sair agora, tô livre, né? Porque a impressão que dá é que a gente, tipo, assim que despertou, pronto, a vida tá feita. Agora tá tudo certo. É que nem quando a gente chega na iluminação, né? Que o povo fala lá no budismo, ah, porque eu cheguei na iluminação. Mas, gente, a questão não é a iluminação, a questão é o caminho. Né? É que nem eu falo da dança. Na dança eu falo muito isso. Eu falo, gente, a dança é que nem a vida. O importante não é chegar lá. O importante é o caminho. Quem é amigo meu, quem é aluno meu sabe disso. Eu sempre falo muito isso. Uma dança que é feita por poses não é dança, são poses. A dança, ela é o caminho de uma pose para outra. É como você chega lá. É a intenção que você põe aonde, né, na posição que você quer chegar. É a intenção que você põe nas coisas. E a entrega. Então, né? A entrega, total. E entender que Hã? Não, pode seguir, amiga. Não, e entender que cada dia, por mais que eu trabalho com aula coreografada, né? Então a gente repete a mesma sequência sempre, por um certo tempo. E eu gosto muito dessa proposta, primeiro porque ajuda a gente a desenvolver técnica, que é lógico, uma coisa que a gente precisa buscar numa aula de dança, né? Mas segundo, porque ela possibilita a gente se aprofundar naquela sequência, naquela movimentação. Então, eu vou fazer. E aí, o que é se aprofundar? Pode ser só pelo lado técnico, que é o que geralmente a gente pensa? Pode ser. Ah, porque aí um dia eu vou girar uma pirueta, aí no dia outro giro duas, três, depois outro, beleza, pode ser isso. Mas eu posso também enxergar, por exemplo, hoje eu briguei com a minha mãe e eu vou fazer uma aula. Amanhã eu recebi um prêmio e eu vou fazer aula. Eu vou fazer a mesma aula? Eu não vou fazer a mesma aula, entende? Quando a gente está nesse momento meio sonolento, né, que a gente falou, que a gente não passa por esse despertar, a gente simplesmente passa por isso assim, e aí faz. Aí no dia eu tô lá sofrendo na aula, no outro dia eu tô feliz da aula, e é isso, tipo. Mas o legal é a gente perceber essas coisas. E entender, por exemplo, se eu briguei com minha mãe, eu posso usar essa aula para me ajudar a passar por cima disso. Como eu posso, dependendo de como isso me afetou, como eu posso também enxergar que não, hoje eu não tô legal, então eu vou fazer uma aula mais tranquila, vou só observar, enfim, a gente observando a nossa vida, né, sabendo e percebendo essas nuances. Teve um dia que eu postei um negócio no Stories que eu achei que foi um insight que eu tive, assim, que quando a gente faz a mesma coisa todos os dias, é quando a gente consegue perceber a sutileza de cada coisa. A gente consegue perceber que a gente não faz a mesma coisa todos os dias. Por mais que a gente ache que a gente esteja fazendo, é completamente diferente, né? Eu tomar banho num dia, se eu tomo banho todo dia no mesmo horário, mesmo que tiver com a mesma temperatura, com a mesma coisa, cada banho vai ser diferente. Mesmo que eu tenha toda uma sequência, seja aquelas pessoas bem sistemáticas, e que eu tenho toda uma sequência para tomar banho. Primeiro eu lavo minha cara, depois eu lavo meu cabelo, depois eu lavo... Mesmo assim, cada banho vai ser diferente. E o legal de quando a gente tem essa outra visão de mundo é a gente enxergar isso. E aí a gente vê, a gente levar isso para a arte no sentido de que a gente não vai estar sempre fazendo a mesma arte. Quando a gente está, por exemplo, numa temporada. A gente está numa temporada, eu já trabalhei em temporadas de musical, por exemplo, que a gente tem que fazer o mesmo show todos os dias. Mas não é o mesmo show todos os dias. Tinha show que eu saía que eu falava, meu Deus, hoje foi incrível, me conectei com a plateia, e a plateia tava assim, e aí veio. E aí no outro dia eu falei, gente, o que eu fiz ali? Eu não sei nem, tipo, eu fiz o show e saí, não sei nem o que eu fiz no show. Tava completamente fora, né? E aí entender isso, a gente... Nosso estado. Real. Completamente. Tem uma coisa da Ana aqui. Temos ainda que desbravar nosso mundo machista e patriarcal, ainda contra nossos sonhos e projetos. Isso acaba sendo um grande desafio. E aí entra uma questão que aí eu já acho que é legal a gente falar também, que acho que tem muito a ver com com o despertar da consciência, essas coisas. Que entra nessa coisa da dualidade do feminino e do masculino, né? Isso no yoga tântrico, que é esse yoga que eu tenho estudado lá na Premananda,
me trouxe uma visão muito interessante, assim, né? De que ele encara a visão tântrica, eles trazem sempre uma visão não dual, né? Então a gente enxergar que tudo tem os seus dois lados, mas que a gente busca esse caminho, assim, evitando. Acho que é coisa do Oi? Instagram mesmo. Não Eu não entendi, estava te amiga. O ouvindo. que aconteceu? Não, Voltou agora? para mim voltou, eu não sei para a galera. Mas Tá. se eu tô te ouvindo, tá todo mundo agora também. Cortou para mim quando você começou a falar do yoga tântrico. É isso? Ou eu... Tá. Isso. Daí... Tá, então vamos lá. Então, o yoga tântrico, eles trazem essa visão não dual. Entender que, apesar de tudo ter seus dois lados, né? Por exemplo, o escuro só existe por causa da luz, né? Do claro. Sim. O feminino só existe por causa do masculino. Então, a gente vive nesse mundo dual. Mas a ideia do Tantra é a gente enxergar essa dualidade, ter a consciência dessa dualidade, mas mas conseguir entrelaçar os dois, né? Unificar. E aí entra na questão do equilíbrio do masculino e do feminino, né? Que vem nessa coisa assim, de que o mundo hoje é muito voltado para o masculino, né? Para o lado masculino. E não é por uma questão, tipo, ele é machista por conta desse domínio masculino. E não é domínio masculino no sentido do homem, é domínio masculino no sentido do lado masculino, que é o lado da força, que é o lado da coragem, da ação. O lado masculino é esse lado da ação, da luz, né? Da razão. Então a gente está vivendo esse mundo, né? É o mundo da razão, é o mundo da ação, que a gente tem que fazer o tempo inteiro. E o que aconteceu? O lado feminino, ele foi sendo meio que negligenciado por esse lado masculino, né? Então, ser sensível é ser fraco. O lado lunar, né, o nosso lado lunar, que é o lado, então é um lado da noite. O feminino, ele é representado por esse lado do escuro, né? Sim. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro acordado, né? Tipo, então essa coisa da gente, não, você tá introspectivo. Introspecção é uma coisa que não é bem vista hoje, né? Geralmente as pessoas que têm sucesso, são as pessoas que falam, que, mete a boca, blá, 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 aquela pessoa que é extrovertida, que fala com todo mundo. Então, ser introvertido, você falar para uma pessoa que você não quer ir para uma festa, que você quer ficar em casa assistindo um filme sozinho, porque você precisa descansar, nem sempre é bem visto. Né? Você fala, você é chata, sei lá, né? Então, essa questão, e eu acho que é importante a gente trazer isso, porque muitas vezes a gente acaba trazendo essa questão do machismo, porque machismo, né? E condena o machismo, né? Esquecendo de enxergar tudo que tem por trás. Que, na verdade, eu, pelo menos, vejo muito isso. Assim, acho que pra gente conseguir transcender o machismo, mas assim, a gente precisa não lutar contra o machismo, mas a favor do lado feminino, sabe? Então, a gente luta contra, a gente não luta contra, a gente luta com, né? Essa questão da gente, lá na primeira live que eu falei, somos todos como bombas prestes a explodir de amor, é explodir de amor. Né? É o lado feminino. De amor. Sim. Né? Exatamente. Porque existe muita hipocrisia ainda. Porque sim. Eu não gosto nem de rotular, porque colocar como hipócrita é muito pesado. Porque falta um pouquinho de respeito com o outro também. Eu acho que são os lugares inconscientes. É quando você está numa fala, você está reverberando ali uma fala que você ouviu e caiu bem na sua consciência em algum lugar. Vamos dar um exemplo aqui do texto da Ana. É um texto... Não que eu estou desmerecendo aqui a sua intenção, Ana, não é isso, mas é só para você entender e todos que estão aqui conosco. A gente está repetindo coisas que a gente nem internalizou. Eu bato muito na tecla que muitos problemas no Brasil estão, não digo nem só no Brasil, mas no mundo,
está numa grande questão de interpretação de texto e de sentir daquilo, ou até mesmo na perspectiva de uma única pessoa. Uma única pessoa fez uma leitura de uma coisa e aí ela entendeu a percepção dela sobre aquilo e ela passou adiante. Vamos pensar isso dentro da religião, só para focar, sair um pouquinho da arte. Os padres, pastores, os pais de santo, qualquer pessoa acima, num púlpito, que ela pegou aquela interpretação, seja lá do que for, ela internalizou de acordo com a verdade dela, que é subjetivo, de acordo com o sentir dela naquele momento, e ela passou adiante. E aí pensa os meios de comunicação passando adiante. Pensa os filmes, pensa as novelas, pensa as produções de dança, passando adiante a percepção dela sobre aquilo que ela recebeu. E aí você traz isso para o que quer que seja na sua vida, pensando até que o mundo está muito masculino e menos feminino. Não vou nem dizer num lugar de machismo, mas muito desequilibrado e está reverberando mais a energia, a potência masculina. Que aí vai vir essas questões que você falou, de muita produção e eu vou além, sabe? O homem tem alguma coisa na genética dele que, se não bem cuidado, ele vai fazer incitação à guerra. A mulher, quando ela tem uma coisa dentro dela bem dada, ela vai fazer incitação ao amor. Então é muito diferente. E aí eu sinto, né? Fala, amiga, pode falar. Não, e aí entra a questão da gente entender que o homem tem o seu lado feminino, assim como a mulher tem o seu lado masculino. Então, quando a gente fala que a mulher precisa ser mais corajosa, que a mulher precisa, né, que a gente se coloca, às vezes, a gente é medrosa. Eu mesma me vi nessa posição de ser medrosa, de não ter coragem de colocar as coisas no Instagram. Tá faltando o quê? Tá faltando o macho dentro de mim. Entende? Tá faltando o meu lado de ação. Tá faltando o meu lado de razão, às vezes, de eu colocar meu pé no chão e falar nisso. O que você precisa fazer? Sim. Pra você atingir o que você quer. Porque às vezes eu fico, né? Eu sou pisciana com ascendente em peixe, né, amiga? Então, eu sou aqui, ó. Tô nadando no. Entendeu? Eu preciso achar esse meu lado pra me colocar no chão e conseguir agir. Assim como um homem que é extremamente racional demais, que não esconde seus sentimentos. Ele tem sentimento. Todo mundo tem sentimento. Mas ele faz o quê? Ele reprime. Volta. O homem, ele tem sentimento. Todo mundo tem sentimento. Mas o que ele faz? Ele reprime esse sentimento. Porque tá errado o homem sentir. Tá errado sentir no mundo, né? Já. Vamos começar por aí. Então, gente, todo mundo tem tá totalmente desequilibrado. A gente precisa conseguir equilibrar isso, assim. Eu já tô vendo, tem muitos movimentos de homens se unindo para trazer esse lado feminino, né? Para conseguir ir rompendo essas coisas. Tem uns documentários incríveis no YouTube sobre isso também, que eu acho que vale a pena tanto homens quanto mulheres assistirem, porque eu acho que também traz pra gente uma outra visão dos homens, né? Às vezes a gente fica também, eu sou uma dessas, que eu fico falando, porque esses homens não sentem, porque esses homens são todos uns bandos de medroso no sentido de reprimir os sentimentos, eles não querem sentir, eles têm... Quando a gente começa a ver que o negócio é muito maior, né? Tem toda uma... E aí a gente encarar tudo isso com mais compaixão. Olhar para o outro, seja ele homem, seja mulher, como, né, pessoas que estão em desequilíbrio, talvez, e quem sabe despertar um lado feminino, um lado feminino, um lado mais masculino. Alô? Ai, meu Deus. Voltou aí, amiga? Isso, então. Então, e aí vai da gente... Arrasou. Então, vai da gente... À medida que a gente consegue enxergar o outro com compaixão, né? Enxergar, perceber que eu também tenho as mesmas dificuldades que ele. Às vezes não são exatamente iguais. Mas eu também tenho medo, eu também tenho tudo que ele tem. Sinto tudo que ele sente.
quem sabe a gente não sensibilizar ele de alguma forma, né? Tocar ele de alguma forma, que é exatamente a proposta do Movimento Lotus é esse, assim, quando a gente começou, né? É a gente tocar as pessoas através da dança, que eu acredito muito nisso. Só que para que a gente toque as pessoas através, seja da dança ou de qualquer outro tipo de arte, a gente primeiro precisa se tocar. Sim. Se tocar no sentido de sentir quem a gente é, sentir o que a gente quer passar, né? E aí, a partir disso, a gente ir, né? A gente falou sobre isso mais cedo, né, amiga? Falou que pra gente tocar as pessoas, a gente precisa primeiro estar nos tocando. Sim. E não é no sentido material, tá, gente? Também no sentido material, mas assim, no sentido, né, de sensação, de sentir, saber quem a gente é, para conseguir expressar isso. Exato. Né? Aí a genuína. Porque aí atinge corações. Lê aí o que a Ana mandou, que eu já li. Acho que na verdade é só, continuando aqui, né, Ana? Acho que é a sua intenção só de expor. Eu entendi super. E eu acho que é muito bacana esse lugar do diálogo que eu sinto que se perdeu um pouco, que é você ser livre para expor o que você está expondo, simplesmente para pôr para fora e acrescentar o diálogo. A gente não está buscando aqui ter razão em absolutamente nada. É acolhimento, né? Eu acho que está faltando muito isso na humanidade. Acolher seja o que quer que seja o outro, mas acolher. E eu falo até numa fala muito mais desafiadora. Acolher o outro e a si mesmo, né? Sim. Tem isso. O primeiro é que, assim, toda vez que a gente quer fazer fora, a gente tem que fazer primeiro dentro. Toda vez que a gente se vê assim, o mundo está aqui para nos tirar do lugar que importa, que é dentro. Sabe? Tudo que a gente vive, todas as situações fora da gente, elas estão aqui para nos ensinar. Não só nos ensinar, mas a gente também tem que lembrar que somos o bem e o mal, então de alguma forma a gente paga também. É uma cadeia, não pode, gente. A gente não pode ficar num lugar de achar também que o outro é o outro. Acabei de entender aqui uma coisa, ressignifiquei minha vida, pronto, virei luz, e aí aquele outro que não chegou nesse lugar não é luz, é treva. Eu acho que quando a gente tem esse pensamento, já começa que a gente não chegou em luz nenhuma. Continuamos no mesmo lugar. Porque quando a gente é alguma coisa, a gente não precisa fazer nada. Simplesmente somos. Sem precisar demonstrar. Porque quando a gente quer demonstrar é o ego. E não é no lugar de dizer o ego vilão, mas é porque a gente está querendo palco. A todo momento a gente quer palco. Ainda mais agora com o momento das redes sociais. Estamos nesse momento, nesse círculo de bolha, de monopólio assim, do que sentimos e do que assistimos através das redes sociais há uns 15 anos? É por aí, né? Uns 20 anos? Acho que é por aí. Há muito tempo. Então, assim, a gente tem que lembrar que o despertar da consciência também é isso, é entender que o que eu penso e o que eu sinto não é o Facebook, não é o Instagram, não é o WhatsApp que vai me dizer. Sou eu. É tudo para dentro. Perdi aqui um pouquinho, amiga. Pega aí de volta. Não, é isso. Pega. Não, eu acho um ponto-chave muito legal, que é isso. É quando a gente. Gente, e é uma coisa assim, que parece oposto, né? Mas é muito. É isso. Tipo assim, quando a gente olha para dentro, a gente se enxerga lá fora. Então, quando eu olho para mim, eu me vejo no outro. Sabe? Eu me vejo em tudo. Eu estava até falando hoje, não sei se foi com você ou se foi com o Du, que a gente, quando eu sento, às vezes, antes eu não tinha essa relação, né, com a natureza, assim, eu já era meio assim, natureza, tá? E aí, hoje em dia, depois que eu comecei a enxergar, a perceber a beleza da natureza, o olhar artista, é perceber a magia em tudo. Esse é o artista, gente. É aquele que enxerga a magia em tudo e leva a magia para tudo. É para isso que a arte serve. É isso que a arte é. A arte é magia, né? E aí, vai da gente... Quando eu comecei a enxergar essas coisas, essa magia da natureza,
e aí eu consigo me conectar com ela, então eu respiro do lado de uma árvore, ou eu vou, sei lá, eu sinto a brisa de um vento às vezes, simplesmente sentir a brisa de um vento, isso me conecta com o universo inteiro, é uma sensação, me arrepia quando eu falo essas coisas, porque é uma sensação, você fala, meu, eu não tô sozinha, não tô sozinha, sabe? Eu sou tudo isso, eu sou parte disso tudo, sabe? E como eu sou parte disso tudo, de uma coisa só, o outro também é parte de mim. Que a gente tá tudo numa, né? Então, e aí isso ajuda muito. Isso ajuda muito a gente a ter esse olhar mais compassivo. Que a gente começa a ver e fala, ai, olha pro outro, fica apontando o dedo, aquela coisa, né? Quando a gente aponta o dedo pro outro, tem três apontando pra gente aqui. Gente, entendeu? Então, é dessa coisa, a gente parar de falar. Fala. E é uma projeção. Eu acho que o que falta é só a gente elucidar, porque são lugares, ó, tem um sentido, Alice, a gente está fazendo essa live sobre o despertar da consciência, sabe por quê? É o lance da gente ter entendido algumas coisas dentro da nossa mente, e é tanta gratidão, e ao mesmo tempo é você entender que existe uma cobrança. A partir do momento que você tem consciência sobre o que você pensa sobre isso, é esse o lugar da inquietação de fazer live, de fazer uma composição, de fazer uma música. Através da arte, você comunica aquilo que você entendeu. E isso reverbera no coração da outra pessoa, porque nós somos um, e tudo que eu sinto, você sente. E às vezes, estamos tão frenéticos na nossa vida, no dia a dia, que a gente se esqueceu. O despertar é isso, ó. Lembra disso aqui? Lembra disso aqui? Lembra disso aqui? Lembra? Quem desperta não quer ficar calado, quer pôr para fora de alguma forma. Seja com a comunicação, seja através de uma música, seja através de uma dança. E aí, quando o artista ele se conecta com esse momento único, que é só dele, porque é a maneira como ele sentiu a arte daquele jeito, e ele consegue passar adiante, vencendo todas as suas barreiras, que são os medos, as inseguranças, tudo que a gente começou no início da live falando, isso atinge outras pessoas. Atinge e emociona. Atinge e a pessoa, então, tipo, nossa, que interessante isso que ela falou, eu não parei para pensar por esse lado, né? Tipo, a gente sabe, a gente não consegue expressar o que está sentindo, mas a gente sabe. E aí, a gente chora, a gente se emociona, o coração palpita. Todas as vezes que a gente consegue entregar a nossa presença no que a gente está fazendo. Exatamente. E eu pensei, tive um insight agora, você falando tudo isso, eu tive um insight, né? Que a gente tem essa tendência mental de querer falar em palavras tudo que a gente sente, tudo. A gente tem essa necessidade de mentalizar e racionalizar tudo. A arte, que é o lado masculino, olha lá. E a arte, o lado, vamos dizer que é o lado feminino do negócio, o lado sensível, ela tá aí para expressar o que não dá para falar. Né? Por que uma música é tão diferente do que um poema, por exemplo? Porque a música vai trazer, é um poema em forma de, não que o poema não seja arte, né? Mas a música é uma incrementação ainda de um poema. Ela pega um poema, né? A letra da música, e aí ele traz, então uma coisa eu falo, e aí outra coisa também tem eu ler o poema ou eu entoar o poema, por exemplo. Isso já é uma forma de arte. Eu falar como eu falo esse poema, claro. Quando é um poema, você limita. Isso é um raciocínio que me veio agora. Quando você está querendo que a pessoa entenda alguma coisa por um poema, você está limitando aqui a cadeia. Primeiro que essa pessoa vai precisar saber ler. Ela vai precisar entender de interpretação. E nisso, você já está tirando aqui, ó, pessoas no caminho. Aí a arte não está sendo de acesso a todos, mas não é uma deficiência da arte, porque a arte, por si só, ela é perfeita. Mas precisa entender por que as cadeias não estão conseguindo entender aquele poema. Quando você leva para a música,
você tem não só a estrofe, o poema, a composição, mas você tem as ondas de radiação da música, dos instrumentos. Por que quando a gente está na igreja, muitas vezes a gente está lá bocejando enquanto seja lá quem for está falando, só que na hora da música a gente desperta. Na hora da música a gente chora, na hora da música Porque a gente chega. Porque aí você também tem outras cadeias, né, gente? Às vezes a oratória, ela tá querendo te mostrar coisas ali que você não quer acordar. Então, nosso corpo manifesta algumas inquietações. O bocejo é um desses. O bocejo é nítido de que você está tentando fugir daquilo, você não quer ouvir aquilo. Mas na música, ela pega outro lugar na sua consciência. E aí você não consegue fugir. E aí entra a Ana escreveu aqui no comentário que a música une, né? E é engraçado porque eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo que a dança é yoga. E yoga é união, né? E eu vejo muita dança como isso, como essa união entre a gente e a música, eu vejo. Para mim, a dança é um momento em que a gente e a música somos um. A música passa pelo meu corpo e ela leva o meu corpo. É uma coisa, é a materialização da música, né? A dança, na minha opinião. Porque eu falo que dança sem música, não sei. Tem gente que fala que é dança, eu ainda tenho dificuldade de, enfim. Pra mim é ainda meio nebuloso isso, porque a dança não nasceu daí, né? A dança, ela nasceu dessa reação da música. O povo lá batucando, tocando e o corpo lá mexendo, e o corpo mexendo. Ela nasceu assim. Então, pra mim é meio complicado. Eu vejo a dança muito como essa coisa, essa união de enfim. E aí, acho que a dança, a arte, ela entra nisso, né? Da gente expressar. A arte é uma linguagem universal, que aí entra naquela coisa que você falou da poesia, que já começa a limitar para quem consegue ler. A dança, a música, ela é universal. Por mais que a gente ouça músicas que tem é numa língua que a gente não conhece, mas se a gente fecha o olho, respira ela, sente ela dentro da gente, a gente vai sentir o que a música quer passar. Vai sentir. Eu tenho sentido muito com mantras no yoga, né? Porque no yoga, eles nessa linha que eu tô seguindo, eles têm muito essa cultura de tocar mantra. E é uns mantras com bastante floreios, assim, né? Não é só mantra falando. Eles trazem instrumento, eles fazem a música mesmo. E aí é muito louco, porque é tudo em sânscrito. Eu não sei nada de sânscrito ainda, tô estudando, né? Mas a música chega, tem música que você fala, meu Deus do céu, era pra eu ouvir essa música hoje, tô cantando ela, sabe assim? É muito forte, é muito forte. Então, a arte é uma linguagem universal. Por isso que ela é tão potente para tocar o outro. Porque ela toca a partir do sentimento. Ela não toca com palavra, ela não toca com raciocínio. E né? Agora, dando o gancho do que você falou, da questão da dança ser a união, pensa quantas barreiras a gente tem que vencer para chegar ao ponto de dançar com um estranho. E você tem barreira sua, que volta lá na questão do medo, porque aí não é nem tanto ego, mas é mais um medo. E se você for dividir isso em cadeias, pensa as mulheres que não dançam, porque vai se comparar com outra, porque vai olhar para o próprio corpo, porque vai ficar pensando o que vão achar de mim, e uma série de coisas. E aí você perde esse momento, essa troca de dançar com o outro. E aí, o lance também de dançar com o outro é entender que cada um tem seu ritmo, cada um tem o seu sentir, e aí você precisa chegar num objetivo em comum. Porque dançar sozinho é gostoso, é muito bom, mas dançar junto, o que é dançar junto? Nossa, inclusive, é uma coisa que eu tenho nos meus projetos aí, fazer dança de salão. É um sonho meu que eu ainda não realizei, mas eu ainda algum dia eu ainda vou estudar dança de salão. Amiga, eu tô ficando preocupada com o nosso tempo. Hã? A minha paixão na dança é gafieira. Eu amo. Eu amo tudo quanto é dança, gente. Dança de salão, eu amo. É maravilhoso. Mas, amiga, eu tô ficando preocupada só com o horário. Sim, você viu exatamente quando que a gente entrou na confusão, eu acabei não conseguindo ver exatamente.
Eu acho que faltam 5 minutos. Vamos fazer assim, pessoal? A gente vai fazer uma pausa de 5 minutos, muito rápido, amiga. Passou assim, ó. E aí, tudo bem agora a gente fazer do nosso, só para encerrar, porque a gente queria falar uma parte de respiração. Isso. A gente quer falar sobre a respiração que nos traz para o tempo presente. Tem muita coisa para se falar, mas eu estou felicíssima. Nossa, meu Deus. Nossa, tá ótimo. Obrigada. Eu sinto a interação de vocês, a empolgação de vocês, isso é muito bom. Vocês estão presentes na live. 5 minutos e a gente volta pelo meu perfil, pode ser? Fechou. Tá. É isso então, gente. 5 minutinhos e volta pelo meu perfil, que é o Lil Maria, vai aparecer aí pra vocês. Mas aí quando a gente entrar nós duas, vai aparecer os dois, o meu e o seu. Tá feliz? Isso. Tá incrível, tô amando isso aqui, passou assim, ó. Tá muito bom. Voltamos já já. Tá uma delícia de troca. 5 minutos a gente se fala, gente. Um beijo, até já.